Olá, bom dia, turma 231 do Colégio Santa Marta. Começamos mais um dia de aula. Hoje é dia 25 de setembro de 2020. A gente vai dar sequência aos nossos trabalhos. Hoje a aula vai ser sobre a Guerra Fria. Continuamos a falar sobre Guerra Fria. Vamos falar sobre a divisão de Berlim, as forças capitalistas e socialistas agindo sobre Berlim, capital, então, da Alemanha. E nós também iremos falar sobre a corrida armamentista, envolvendo aí a corrida espacial e tudo que envolve, né, esse processo de Guerra Fria, onde se desenvolvem, entre outras coisas, as inteligências, né, de cada país, a espionagem e tudo mais. Certo? Então, a gente, antes de começar a nossa aula, a gente vai recapitular um pouco sobre o período que nós vimos na aula passada ou no vídeo passado. Se tu está por fora, então assista o primeiro vídeo sobre a Guerra Fria, que a gente fez, então, na última segunda-feira, onde a gente falou sobre o início da guerra, o que aconteceu e esse processo, como se dá, né? Como se dá essa diferença ideológica e política. Então, hoje, a aula, basicamente, nós vamos rever alguns aspectos importantes da Guerra Fria. No período passado, a gente viu, dentro deste tabuleiro, que é o planeta Terra, que estávamos divididos entre as ideias capitalistas e o desenvolvimento das forças políticas, das forças econômicas, através do consumo, né, ou através, então, do desenvolvimento do individualismo, e, principalmente, nós vamos falar sobre o Plano Marshall, né, o Plano Marshall e a doutrina Truman, que vão ser importantíssimos para impulsionar essa perseguição aos socialistas e essa perseguição ao sucesso, ao individualismo, né, à obtenção de bens, à propriedade privada, que era basicamente, então, a lógica, que é basicamente a lógica capitalista. Já no campo do desenvolvimento socialista, nós vamos ver um Estado governado por Stalin, um Estado extremamente impositor, mas que visava o bem comum, ou o coletivismo, ou o bem-estar social, melhor dizendo, né? Então, de certa maneira, muito diferente do individualismo que é desenvolvido ali pelo capitalismo. Certo? Então, nós vimos que foram estendidos dois planos, né? Um plano militar, que é a aliança da OTAN, que envolve os tratados do Atlântico Norte, né? Nós vimos também neste tabuleiro, que é o Mapa Mundi, nós vimos que se estabeleciam basicamente entre os estados capitalistas do Norte, África do Sul e Oceania, esse é a OTAN, e o Pacto de Varsóvia, pelo lado socialista, né? Nós conseguimos observar que era um imenso bloco socialista na Ásia Oriental, na Europa Oriental, basicamente ali, Lituânia, Estônia, aqueles países do Balcãs, e mais Cuba, né, que vai ficar na América Central, então, perto da gente aqui do nosso continente, né, continente americano. Muito bem, então nós vimos esses dois elementos. E o braço, além do braço militar, que são essas duas organizações, nós vimos também no período passado, no vídeo passado, falamos sobre o braço econômico, ou seja, as ajudas para a reconstrução, ajuda para a reconstrução dos países que estão alinhados com o capitalismo, né, que vai ser o Plano Marshall, que é um investimento de mais de 13 bilhões de dólares na Europa, né, com um detalhe importantíssimo, né? Os países vão ter que seguir a linha, a risca, o mundo capitalista, né? As ideias capitalistas, a filosofia, enfim. E por isso, então, será oferecido até mesmo ao bloco socialista esse dinheiro, né? Esse investimento do Plano Marshall. De outro lado, nós vamos ver os estados soviéticos fazendo o Pacto de Varsóvia, né? Perdão, a Comecon, melhor dizendo, a Comecon, que é também o oferecimento de crédito para a reconstrução dos países alinhados com o socialismo. Certo? Então, visto isso, nós vamos, para a nossa aula de hoje, né, falar sobre este momento da Alemanha, Berlim. Como fica Berlim, certo? Mas, antes disso, eu queria dizer a vocês o seguinte, nós temos um compromisso essa semana, né?
vocês têm que entregar um trabalho de história que já está lá na Iônica, à disposição de vocês, para que vocês realizem o trabalho do segundo trimestre. A nossa prova de segundo trimestre também já foi marcada, vocês vão receber a data, se não receberam ainda. São esses conteúdos que a gente está vendo até a Guerra Fria, tá? Que nós iremos fazer na prova. E os alunos que não fizeram, eu vou falar com os alunos que já fizeram o trabalho, que fica mais fácil, tá? Então, os alunos que eu já recebi trabalho. Giovanni, o Júnior e a Manuela Lampert e a Manuela Radaieschi, tá? Então, esses alunos já fizeram o trabalho. Os demais alunos ainda não entregaram os trabalhos. Então, eu gostaria muito que vocês entregassem, porque ele vale 5 pontos. São 5 questões. Vocês respondam as 5 questões e está feito o trabalho. Cada questão vale 1 ponto, o trabalho vale 5 pontos. Se tu fizer só a prova, né, não vai conseguir a média, porque, obviamente, a prova vale 5 pontos. Bom, dito isso, então, vamos para a aula. E eu peço licença para vocês, para a gente começar. Primeiro, eu vou dizer bom dia, eu quero ouvi-los. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom dia. Beleza pura, beleza pura. Legal. Então, vamos nessa, né? Eu vou compartilhar aqui. Qualquer dúvida, interrompe, pergunta. Professor, não entendi isso. Professor, pode repetir aquilo. Professor, o que é isso? Porque assim até é melhor, né? Porque vocês me tiram da linha e aí a gente pode, né, discutir os assuntos, né? Eu gosto quando isso aconteça, né? Porque daí eu fico seguindo sempre uma linha capaz de pular alguma coisa, né? Isso sempre é legal. Vamos nessa. Eu tenho 2 videozinhos para passar para vocês, mas a gente vai ver esses videozinhos a partir do momento em que a gente discutir o assunto vendo as lâminas aqui, né? O slide. Então, a gente... Peraí que interrompeu aqui. Deu bode. Agora vai. Opa, tem alguém querendo chegar aí. É o Rafael. Beleza, então. Vamos nessa. Chega mais, Rafael. Vamos nessa. Então, isso aqui a gente já viu. OTAN, planos, plano Marshall, Comecon. E agora vamos para a crise de Berlim. Então, o que acontece em Berlim? Isso é uma coisa importantíssima da gente entender, né? Quem invade a Alemanha, quem atropela os alemães, quem coloca as tropas sobre o território alemão, dica de filme sobre Segunda Guerra Mundial e também para entender um pouco essa lógica, né, que eu vou explicar agora sobre a Alemanha. A Queda. Esse filme, A Queda, tem uma cena da queda, que é a cena que Hitler está pé da vida no bunker, né, gritando com todo mundo. Essa cena ela virou um meme para várias coisas, né, da nossa sociedade, né? Porque é uma cena emblemática no filme, né? A cena em que Hitler dá um xingão danado, né? Ele está vendo que ele está perdendo a guerra e ele está escutando as tropas soviéticas marcharem sobre Berlim. Lembrando que um bunker é o quê? É um esconderijo, é uma proteção, né, subterrânea. E então ele se mata em seguida. Tá? O cara dando spoiler do filme. Mas tudo bem. Então, essa cena ela é emblemática porque o exército soviético ele marcha, ele detona, ele patrola os alemães na Berlim da Segunda Guerra Mundial, né? E isso então vai ficar caracterizado como uma área de dominação soviética, né? Bom, a partir daí nós temos 2 blocos que se colocam no planeta, que é o bloco socialista, então, os soviéticos, né, com toda essa força, né, militar, inclusive, por ter detonado e derrotado o exército alemão. E, por outro lado, nós temos os Estados Unidos, que já haviam mostrado para que vieram na guerra, né? Detonaram 2 bombas atômicas e tal. Ou tinham as tecnologias ainda não tinham detonado ainda, mas tinham as tecnologias, né? Então, nós vamos ver o mundo, em 1948, o mundo capitalista preocupado com essa ascensão, com esse poder soviético. E aí, nós vamos ter uma reunião que vai ser feita entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que vão discutir financeiramente a Alemanha. Né? Vão dividir a Alemanha em áreas de influência. A União Soviética não foi convidada, e aí o presidente soviético
que é o Stalin, né, que era um presidente nada democrático, digamos assim, né, Stalin, então, dá a resposta, né, na cidade de Berlim, impedindo a entrada de suprimentos a Berlim. Até que foram feitos corredores aéreos para a chegada em Berlim e entraram num acordo para dividir Berlim em 4 partes, ou em 4 áreas de influência. Essas áreas seriam uma área francesa, uma área inglesa, uma área americana, essas 3 áreas capitalistas, né, de exploração de Berlim, e do outro lado, uma área soviética. E foi feito isso, então. Então, aqui, os espaços aéreos de Berlim, né, os corredores aéreos de Berlim, e aqui estão as áreas, as zonas de influência sobre Berlim. Então, vamos ver a zona francesa, a zona, né, inglesa e a zona americana. E o Berlim do Leste é a zona soviética, né? A zona soviética. Esse pontilhado aqui, então, seria o quê? Seria uma divisão nada física, né? Mas era uma divisão territorial entre o espaço que era oriental e o espaço que era ocidental. Berlim vai ser dividida em 2 Alemanhas, né? Nós vamos ter 2 federações alemãs. Nós teremos a RDA, que é a República Democrática Alemã, é a Alemanha Oriental, que é essa aqui, a RDA, e a RFA, que é a Alemanha Ocidental, República Federativa Alemã, que é este lado aqui, que é uma federação, e lá é uma República Democrática Alemã, certo? Muito bem. Essa divisão Alemanha, ela vai ser emblemática, né? Por quê? Porque tanto do lado capitalista quanto do lado socialista, nós teremos uma grande vitrine de um para o outro. O que é uma grande vitrine? E aí eu convido vocês a fazerem essa análise comigo. Uma vitrine, eu não vou colocar aquilo que eu tenho de pior na vitrine. Obviamente que não. Senão eu não convenço ninguém a entrar na minha loja. Eu não convenço ninguém a comprar o meu produto. Eu não convenço ninguém a aceitar o que eu estou ali oferecendo. Então, queridos, o capitalismo vai colocar e fazer altos investimentos. E aí, para provar isso para vocês, eu vou mostrar aqui que a Alemanha Ocidental ela vai ter 1,389 bilhões de dólares investidos em desenvolvimento urbano, em desenvolvimento aéreo, em infraestrutura de tecnologia, em universidades, né, dentro da lógica capitalista, né, de um desenvolvimento individualista, né, do consumo. Então é isso, basicamente é isso. É um mundo maravilhoso do capitalismo. Já o lado socialista vai fazer investimentos também, mas esses investimentos no bem-estar social, né, são investimentos do Estado para a infraestrutura. Mas não vai haver o consumo, não vai haver a diversidade. E mais do que isso, a gente vai observar que na corrida armamentista, os Estados soviéticos, né, o Estado soviético, perdão, ele vai investir muito no desenvolvimento tecnológico e científico, muito no desenvolvimento armamentista, na corrida espacial, e vai acabar deixando de lado o quê? O desenvolvimento humano. Então, queridos, eu vou ter 2 mundos muito próximos, um olhando para o outro, outro olhando para um invejando o outro, outro invejando o um. E isso vai ocorrer até que os Estados soviéticos vão perceber que muitos dos seus cidadãos, que são cidadãos com uma mão de obra qualificadíssima, né, que são pessoas com desenvolvimento técnico e científico muito importantes para o Estado soviético, vão acabar migrando para o lado ocidental, para o lado capitalista. Imaginem vocês, eles vão migrar por vários motivos. A questão do consumo, da diversidade de produtos, né? A questão que brilha aos olhos, né? É a questão das diversidades de coisas, né? De ter milhões de pares de sapato, milhões de pares de chinelos, de tênis, várias cores de roupa, uma para segunda de manhã, outra para segunda tarde, uma segunda terça, roupa de verão, roupa de inverno. Cara, os caras vão ter uma diversidade imensa de produtos que é bem próprio do capitalismo, né? Nós compramos, por exemplo, descansa colher, velho, na cozinha.
O que é um descansa-colher na cozinha? Tu compra um negócio que é descansa-colher. Que isso? É um badulac, né, velho? Descansa-colher aonde? Na tampa da panela, cara. Sei lá, descansa-colher na pia, descansa-colher no fogão, descansa... Tu vai comprar um recipiente que é um descansa-colher. É para te comprar, né? Então, vejam, nós vamos ter no socialismo uma outra lógica de investimento, por exemplo, na educação. Por isso que eles estão preocupados com essa questão técnica. Nós vamos ter um grande investimento em universidades, e aí não é só na área técnica e científica, tecnológica, de guerra, não. É na área humana mesmo. Né? Então, nós vamos ter o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da sociologia, o desenvolvimento da história, da geografia, enfim, de várias áreas. Né? Mas isso aí, cara, isso não enche os olhos. Né? As pessoas, então, vão começar a migrar para o outro lado. Aí que nós vamos ter, então, a crise de Berlim, que é o quê? Em 1961, percebendo isso, e para impedir essa passagem de mão de obra especializada para o mundo capitalista, então, o governo comunista constrói o Muro de Berlim. Certo? E o que é o Muro de Berlim? Não é um muro só, tá? Ele é um muro com vários obstáculos. Algumas partes têm 2 muros, inclusive, né? 2 muros e um vão no meio. Ele vai separar a porção ocidental da porção oriental. Então, nós vamos ter aqui, basicamente, nessa área, né, a construção de um muro imenso. E por isso, então, eu trouxe um videozinho que eu achei aqui de Portugal, português de Portugal. Né? Então, eu gostaria que vocês observassem esse vídeo agora. Vou passar para vocês. Coloquem os fones, fechem as portas para escutar. Eu vou fechar minha janela, que tem um barulho aqui, tem um pessoal que está fazendo uma britadeira aqui. Só um pouquinho. Vamos lá, então. Tudo bem aí? Estão me escutando bem? Sim, senhor. Beleza, pura, então vamos nessa. Vou compartilhar com vocês aqui. No início dos anos 60, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, vivia-se em plena Guerra Fria. Berlim continuava dividida em 4 setores desde o fim da guerra, mas de facto eram apenas 2 blocos, o de oeste e o de leste. O lado do crescimento económico e da modernização em marcha e o lado cinzento, mesmo obscuro, da RDA, com um baixo nível de vida. Os soviéticos cansaram-se de ver fugir milhões de alemães do seu paraíso comunista. Para acabar com a hemorragia, como foi justificado na época, construiu um muro da vergonha, não de proteção, mas para impedir que os cidadãos continuassem a fugir para a liberdade. O projeto foi desenvolvido em segredo e a construção apanhou os berlinenses de surpresa no dia 13 de agosto de 1961. Soldados e polícia militar estiveram lado a lado de milhares de operários destacados para bloquearem as ruas e vias férreas. As tropas soviéticas estavam preparadas para o combate e concentraram-se junto dos postos fronteiriços dos aliados. Numa noite, o arame farpado separou brutalmente a cidade das famílias e os amigos. Os prédios limítrofes foram integrados nas barreiras, com as portas e janelas tapadas a cimento e pedra. O muro era um complexo dispositivo militar, que na verdade era constituído por 2 muros de 3,6 metros de altura, separados por um espaço vazio que podia ir de 5 a 200 metros. As vigias eram ocupadas permanentemente por 302 militares com dispositivos de alarme, mas ainda estavam destacados 14.000 guardas de fronteira com ordem para atirar a matar e 600 cães-polícia. Morreram 136 pessoas a tentar passar o muro. Os soldados da RDA bateram 97 e da Sigman foi a primeira a deixar a vida. Feriu-se mortalmente no dia 22 de agosto ao saltar da janela do prédio em que vivia. Winfried Freudenberg foi o último, no dia 8 de março de 1989, alguns meses antes da destruição, quando tentou sobrevoar o muro num balão. No início dos anos 70, o processo de separação ainda foi reforçado. Cerca de 60.000 minas foram colocadas na terra entre os 2 muros. Ao longo da década de 80, foram retiradas depois da condenação internacional ao governo da Alemanha de Leste.
Então, imaginem vocês, pessoal, que nesse processo, né, de construção do muro, a gente dividiu ali, o vídeo fala, né, se vocês perceberam, a gente dividiu não só a cidade, a gente dividiu famílias, né? Então, imaginem vocês que dividiu, tipo, primo, imaginem vocês que, por exemplo, tu tá morando na casa do teu pai e a tua mãe mora num outro bairro, né, do outro lado da cidade. Então, a gente dividiu famílias, cara. A gente dividiu amigos, né, que moram em outros lugares. E isso também foi algo traumático. Isso também impulsionava, por exemplo, as pessoas a irem de um lado para o outro, né, transitarem de um lado para o outro. Para entrar na Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental ou para entrar na Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, havia todo um protocolo, né? É como se tu estivesse entrando num país onde tu teria que ter um visto de entrada. Mas o perigo mesmo para entrar na Alemanha Oriental era de tu não sair mais do mundo socialista, né? Então isso era um perigo. Existem vários filmes que falam sobre isso, né? Nesses dias até deu um filme na televisão de espionagem e tal, justamente nesse período histórico, assim, né? E isso foi bom e ruim para a Alemanha. E eu vou dizer o porquê do que foi bom e por que foi ruim. Bom, foi ruim, a gente já está vendo, né? Dividiu, né, os dois espaços, né, em áreas de controle e de influência. Um deles acabou ficando para trás nessa corrida do desenvolvimento, que foi o espaço socialista, principalmente na questão do desenvolvimento humano. Então, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano no mundo socialista, por incrível que pareça, né, parece até brincadeira, mas a ideia dos caras era o coletivismo, mas não foi bem isso que aconteceu, porque o investimento, né, maciço dos soviéticos vai ser no desenvolvimento tecnológico militar. Então, isso vai deixar um pouco a desejar no aspecto do desenvolvimento humano no espaço oriental. E a gente vai observar isso quando a gente perceber, por exemplo, que as tecnologias de guerra, né, soviéticas são muito mais superiores, são extremamente superiores às técnicas, às armas e as tecnologias do Ocidente, né? A gente vai ver, por exemplo, os Estados Unidos construindo um imenso de um porta-aviões, né? Que a gente vai ser uma ilha de aço, né? Com uma pista, né? Para os porta-aviões aterrissarem, enquanto, por exemplo, os soviéticos vão construir um porta-aviões menor, porque os aviões, ao invés de aterrissarem, os aviões vão aterrissar assim, que nem helicóptero, né? E essa tecnologia, ela existe até hoje. Inclusive, quando houve a junção das duas Alemanhas, né, essa tecnologia é passada adiante, né, e os Estados Unidos acabam então, incorporando essas tecnologias para o seu cabedal tecnológico. Então, vejam que isso envolve muito dinheiro, cara. Isso envolve muita técnica, isso envolve muito investimento. E pelo lado humano, então, o lado humano vai sofrer, né? Então, tem essas diferenças, né? Agora, sem dúvida alguma, quem ganha com isso? O lado bom disso? O lado bom disso é que a Alemanha vai ser um lugar de investimentos. A Alemanha vai ser um lugar de investimentos e a gente consegue entender um pouco hoje como a Alemanha é a economia mais importante da Europa, né? E é a economia mais importante da Europa, sendo os alemães um país que protagonizou 2 derrotas em guerras mundiais no século passado. Então, uma derrota numa guerra não é simplesmente tu perder a batalha, é simplesmente tu perder a batalha e ter o seu território destruído, esfacelado, esfarelado, dividido entre as nações que ganharam a guerra. Então, imaginem que os alemães fizeram isso num curto espaço de tempo. Tudo aconteceu na primeira parte do século XX. A segunda parte do século XX, que é o que nós estamos vendo agora, né, ela vai ser reconstruída a partir da Guerra Fria. E nós chegamos, então, na segunda década do século XXI, que nós estamos agora, com os alemães são os protagonistas, né,
da Comunidade Econômica Europeia, sem dúvida alguma, um país extremamente importante. Certo? Então, continuando a nossa estudo. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Continuando a nossa explanação aqui, eu vou mostrar para vocês, então, a corrida armamentista. Então, como é que ocorre? Que processo é esse? É isso que eu falei para vocês, né? É o processo pelo qual os países buscam, tipo, ó, te liga, veja o que eu tenho, né? E aí o outro, ao perceber que o cara tem uma arma mais destruidora, mais poderosa, ele vai, então, se fortalecer e desenvolver e ameaçar o outro, né, mostrando para a humanidade, olha, eu tenho essa aqui é punk, e aí o outro vai se... E assim vai, cara. Então, é um processo, né, militar que um vai investindo no aparato de defesa do outro. Sem dúvidas, as inteligências dos países, né, que eu digo inteligências, são as agências de inteligência, né, de informação dos países, elas vão ser fundamentais para esse desenvolvimento técnico e lógico que vai ocorrer, né, no século XX, na segunda metade do século XX. Então, as espionagens de Estado, né, os espiões duplos de cada Estado, isso tem até hoje, gurizada. Isso tem até hoje. Se nós pararmos para pensar, a primeira década desse século, né, ou seja, agora, antes de 2010, o governo... Não, em 2012 ou 2011, o governo Dilma Rousseff, por exemplo, foi espionado. Descobriram grampos telefônicos, né, na casa da Dilma Rousseff, né, e eram grampos eletrônicos que tinham sido feitos e colocados pela inteligência americana. E isso causou, e eu não estou inventando isso causou o maior, constrangimento internacional. Foi no governo Bush, no governo do Barack Obama. Né? E isso causou um constrangimento internacional tremendo. Tanto é que a presidenta iria encontrar Barack Obama, não foi, cancelou o encontro, e em seguida, olha o que aconteceu, a espionagem, foi feita uma espionagem nos arquivos, nos computadores da Petrobras, para descobrir onde ficavam os poços, né, do pré-sal brasileiro. Então, isso aconteceu no governo Dilma Rousseff. Isso foi divulgado pela imprensa e pouco explorado pela imprensa. Mas se tu colocar no Google, tu vai achar isso aí. Até anota isso, porque pode parecer que o professor é o complô e tal. Não, tá lá. Né? Então, nós tivemos espionagem na presidente e espionagem na principal empresa de exploração de energia, que é a principal energia do planeta, né, cara, que é o petróleo. Então, isso foi antes de todo o processo de impeachment ocorrer. Então, depois veio a Lava Jato, processo de impeachment, a Dilma caiu e o que aconteceu? Foram vendidos os poços da Petrobras de exploração e aqueles poços que tinham pouco a se explorar, que foram colocados em leilão também, não foram comprados por nenhuma empresa internacional. Por que será? Porque foi feita uma espionagem anterior. Então, vejam, isso são análises que a gente tem que perceber que os estados se utilizam ainda dessas técnicas. São técnicas de espionagem que ajudam os estados a se fortalecerem. Então, a corrida armamentista, observe aqui, ela vai ocorrer da seguinte maneira. Os Estados Unidos, lá no início da década de 50, sem dúvida, são o país com mais desenvolvimento de armas. Até porque eles não foram agredidos fisicamente na Segunda Guerra Mundial. Né? Eles não foram agredidos fisicamente na Segunda Guerra Mundial, então eles não precisavam se preocupar e podiam construir e produzir mais armas. Em 1960, 10 anos depois, ou 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, eles continuam a ser o maior país com ogivas nucleares, né? Porque eles têm a tecnologia, né? E estão a pleno vapor de produção. Mas vejam que os soviéticos já começam, né, a produzir 5 ogivas, né? Os caras lutaram a guerra, né, cara? Os caras também se destruíram. 1.700 ogivas, e olha só, em 1989, que é o fim do período, né,
da Guerra Fria, eles estão com 32 mil ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos está com 22.500 ogivas nucleares. Ou seja, nitidamente, os Estados soviéticos largou de mão o desenvolvimento humano e passou a investir no desenvolvimento tecnológico e armamentista, certo? E isso vai ser notório, porque nós vamos ter os Estados Unidos e a União Soviética disputando poder, tanto com armas como poder de tecnologia espacial. Nós vamos ter a corrida espacial. E essa corrida espacial, tipo, o planeta, velho, ficou muito pequeno para nós. Então, vamos disputar o espaço sideral. Então, os soviéticos vão sair na frente. Em 1957, os caras vão inventar um satélite e vão mandar esse satélite, né, para a atmosfera da Terra, fora da atmosfera, no espaço sideral, que vai ficar, então, circulando na órbita da Terra. Nós temos centenas de lixos que circulam na órbita da Terra. Provavelmente um deles é o Sputnik. Sputnik, que é o mesmo nome dado à vacina que os soviéticos, perdão, que os russos agora estão desenvolvendo, porque foi o primeiro satélite, vacina para o Covid-19, que foi o primeiro satélite a ser lançado ao espaço, com, detalhe, com uma vida. E isso mesmo, tá aqui, ó, pobrezinha da cadelinha, né? A cachorrinha chamada Laika. Aí alguns alunos me perguntam, senhor, e a Laika voltou? Claro que não, gente, a Laika morreu. A Laika morreu. Então, é o primeiro ser vivo a ser colocado, né, e sair na atmosfera. Então, esse satélite no espaço servia para quê? Para N coisas, informações meteorológicas, informações militares, a questão dos GPS, localização, tudo isso, né? Em 58, os Estados Unidos é que manda, então, um ano depois, que é o Explorer 1. Depois, em 61, a soviética manda o primeiro homem à Lua. Não sei se o Yuri está na aula, mas o nome do cara é Yuri Gagarin, né? O cara vai para o espaço. Em 69, o homem chega à Lua, né, com o Louis Armstrong e tudo mais. Sobre isso, então, sobre este momento, eu separei um pequeno videozinho também, né? E eu queria, antes de terminar a aula, passar esse vídeo para vocês. Vamos nessa. É um vídeo, na verdade, só para que tu possa entrar na TV Escola e procurar lá na Cinemateca, né? Aproveitando, hoje é dia do rádio, né? E a Cinemateca é do cinema, não tem nada a ver com o rádio. Mas tem um acervo muito grande de imagens que vocês podem acessar e é gratuito. Então eu vou passar para vocês esse videozinho agora. Vamos nessa. É um vídeo introdutório. Cinemateca Brasileira apresenta. Espera aí que não deu, né? Vou compartilhar de novo aqui. Com o fim da Segunda Grande Guerra, Estados Unidos e União Soviética passam a disputar superioridade tecnológica. A Terra estava dividida. O próximo passo era a conquista do espaço. Começava a corrida espacial, que levaria o homem à Lua. Enquanto as potências exploravam o universo, o mundo acompanhava tudo pela TV. Claro que o Brasil não ficou de fora. Uma câmera menor será colocada na superfície lunar para mostrar Conrad e Bean recolhendo amostras lunares. As imagens captadas serão enviadas à Terra e de Houston, Texas, distribuídas para as cadeias de televisão, que por sua vez levarão aos lares de todo o mundo os detalhes de mais um gigantesco empreendimento da humanidade. Os astronautas foram os heróis da época e se tornaram verdadeiras celebridades. Esse aí, por exemplo, é o John Glenn, conversando com o presidente americano John Kennedy. E esse é o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Ele fez sucesso até aqui no Brasil. Todos estes são registros fundamentais de uma época em que a humanidade sonhou conquistar o espaço. É o audiovisual ajudando a escrever a história. Assista mais filmes sobre esse momento histórico no acervo da Cinemateca Brasileira. E aí, Luke, sai.
flutuando livremente a princípio. É bom saber. TV Escola. É bom saber. Então, queridos, a gente termina a nossa aula de hoje, né, mostrando imagens aí do cosmonauta, como eram chamados os homens que iam para o espaço na União Soviética, e dos astronautas, né, que são os homens chamados que vão ao espaço pelos Estados Unidos, né, pelo lado capitalista. Eu observei que essa semana nós vamos ter, eu vi a notícia de que o ano que vem a primeira mulher, né, que vai para o espaço vai pisar na Lua, né? Vai ter uma expedição para a Lua. Eu não sei agora se vai ser pela NASA ou por uma empresa americana que tem feito essas explorações de viagens espaciais, né? Que é uma empresa particular e tal. Mas é bem interessante, né? Então, a primeira mulher astronauta, né, a ir para a Lua. O primeiro astronauta brasileiro a ir para a Lua é o ministro de Tecnologias do governo Bolsonaro. Esse senhor aí, que eu não me recordo o nome dele. Né? Mas ele foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço, né? E ele foi para o espaço com uma empresa soviética, perdão, russa, né? Uma empresa russa, já não existia mais a União Soviética. Então é isso, gurizada. Nós terminamos a nossa aula hoje. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as guerras, né, da Guerra Fria, as guerras indiretas, né? A Guerra da Coreia, nós vamos falar sobre a guerra do Vietnã, nós vamos falar sobre Cuba, né, que foram os conflitos que nós tivemos, e vamos falar aí, obviamente, sobre o fim, né, do período da Guerra Fria no mundo. Tá? E aí a gente explora, de certa maneira, todos os elementos do nosso capítulo que está marcado para a prova, que é o mundo dividido, que vocês têm aí, que agora eu me recordo, acho que é capítulo 37, ou 31, perdão, 31. Eu desejo para vocês o melhor dos mundos, certo? Que vocês tenham um excelente fim de semana, que aproveitem, curtem bastante, mas, por favor, se cuidem, por favor, certo? Beijão, se cuidem. A gente se vê na segunda-feira. Valeu? Tchau, gurizada. Tchau, senhor. Tchau, tchau.